É o mesmo livro eu estou lendo, O Império das Seitas, de Walter Martin. Lendo sobre o homem, sua alma, natureza e destino. Qualquer pessoa que examinar essa questão com senso crítico logo irá perceber que as testemunhas de Jeová utilizam uma confusão de termos para dar base ao seu argumento de que a alma não tem existência eterna. É tolice tentar analisar isso longamente, pois o termo hebraico nefesh e o grego psique possuem áreas de significado muito extensas e seria impossível analisá-los sem uma exaustiva exegese das fontes originais. A raiz do problema acha-se na concepção errônea que as testemunhas de Jeová têm da alma, vendo nela apenas um princípio de vida e não uma entidade. A Bíblia ensina claramente em vários lugares. Gênesis 35:18, 1 Reis 17, 21 e 22, Apocalipse 6, 9 a 11, para citar apenas alguns, que após a morte, a alma deixa o corpo, que ela não é destruída pela morte e que pode ser restaurada por Deus, segundo a sua vontade. Num estudo exegético, nunca demais encarecer a importância de se definirem bem os termos. E ao analisar um problema como o que abordamos, isso é de valor capital. Portanto, antes de dizermos o que ou quem possui imortalidade, vejamos o que esse termo significa. Devido à evolução das línguas, temos de compreender que o significado das palavras está sempre se modificando com a passagem do tempo. O vocábulo imortal tem, entre outros, o sentido peculiar de não mortal. Contudo, em muitos círculos, inclusive em teologia, essa palavra tem o sentido de estar isento da morte. A pergunta que se faz então é: quando a Bíblia emprega o termo imortal, ela quer dizer apenas isso? Ao contrário do que muitos creem, não há nenhuma referência que possamos citar para demonstrar que o homem e sua alma são imortais. E vamos um pouco mais longe. Não há nada nas Escrituras que afirme que alguém ou alguma coisa é imortal, a não ser o próprio Deus. Analisemos esta questão. Há dois termos no texto grego que são traduzidos como imortalidade. O primeiro é atanasia, que aparece 3 vezes em todas elas e traduzido como imortalidade. O outro termo é aftartus, que é traduzido como imortal ou imortalidade em 2 lugares e como incorrupção em 4. Examinemos então o emprego desses termos. A primeira palavra atanasian aparece em 1 Timóteo 6,16 e ali se refere a Deus. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, em 1 Coríntios 15, 53 e 54, encontramos o termo atanasia empregado 2 vezes, mas nos mesmos versículos encontramos aftartus também 2 vezes. Paulo está falando da segunda vinda de Cristo e no versículo 53 diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, aftarsian, e que o corpo mortal se revista de mortalidade, atanasian. E quando este corpo corruptível se revertir, aoristo médio, o subjuntivo do verbo enduo, se revestir de incorruptibilidade, aptarsian, e o que é mortal se revestir de mortalidade, atanasian, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória, verso 54. Vemos aqui que nos 2 lugares o termo atanasian é empregado em referência ao homem. Está claro que se trata de uma imortalidade a ser-lhe dada no futuro, e não algo que ele possua no presente. Da mesma forma, quando o termo aftarsian é empregado aqui e em Romanos 2,7, algo que é procurado, e em 1 Pedro 1,4, reservada nos céus para vós outros. Designa a incorrupção do homem a ser-lhe dada no futuro e que ele não possui no presente. As ideias de imortalidade e incorruptibilidade só são mencionadas no presente quando relacionadas a Deus. 1 Timóteo 6,16.
e Romanos 1:23. Portanto, se dissermos que os crentes são imortais, e ao dizer isso queremos referir-nos a Atanasian ou Aftarsian, contrariamos as Escrituras. Podemos dizer que os santos são imortais. Está claro também que em 1 Coríntios 15, 53 e 54, que a imortalidade Atanasian e a incorruptibilidade Aftarsian serão algo de que nos revestiremos, enduzetai. Assim como vestimos uma roupa, assim como Paulo nos exorta a nos revestir, enduzaste de Cristo, Romanos 13:14 e Gálatas 3:27, das armas da luz, Romanos 13:12. Do novo homem, Efésios 4:24 e de toda a armadura de Deus, Efésios 6:11. Podemos concluir então que Atanasian ou Aftarsian tem um sentido mais amplo do que simplesmente eterno. Precisamos compreender que quando recebidas a imortalidade e a incorrupção, isso implicará numa mudança, e não simplesmente numa questão de dar e receber um atributo, ou seja, a isenção da morte. As testemunhas de Jeová interpretam erroneamente o sentido do termo imortalidade, o que, aliado à sua conhecida prática de distorcer o significado das palavras, cria confusão. Sua exegese do texto está errada. Quanto à questão de que a alma é eterna, temos de consultar as fontes linguísticas existentes. Sempre que usamos o termo eterno relacionado com a alma, queremos dizer que esta, depois que é criada por Deus, existirá futuro eternamente. Como só existe uma fonte que o estudo sincero pode examinar para obter informação segura sobre a existência eterna da alma, e esse lugar é a palavra de Deus, a revelação que Deus, o Criador da alma, deu ao homem, vamos abri-la e procurar nela a vontade dele ali revelada. E essa revelação mostra primeiro que podemos conhecer a Deus e segundo que a alma é eterna. Lemos em Hebreus 1:1 e 2 que, havendo Deus outrora falado mais vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Durante toda a história, Deus tem se manifestado ao homem de diversas maneiras. Não houve nenhum período da história em que não existisse um testemunho de Deus. No Velho Testamento, ele se manifestou e revelou sua vontade ao homem através dos profetas, de visões e em contato direto verbal. Contudo, chegando à plenitude dos tempos, ele enviou seu Filho à semelhança da carne pecaminosa e com ele completou sua revelação progressiva. Desde que o homem foi criado, sempre tem tido a possibilidade de conhecer a Deus e sua vontade. Se assim o desejar, e por isso dos tempos de Adão até hoje, nunca houve e não há desculpa para quem não conhece a Deus. A revelação de Deus não apenas é a manifestação pessoal dele para o homem, mas também a resposta às perguntas: de onde veio o homem? Ele é um ser espiritual e ao mesmo tempo natural? O que ele vale? Para onde vai? Essa revelação mostra que o homem foi criado por Deus, a imagem espiritual de Deus. Gálatas 1:26, 1 Coríntios 11:7. Foi criado para exercer a autoridade sobre as outras criaturas. Gênesis 1:28. Gênesis 1:28, a autoridade sobre as outras criaturas, não precisa de todas as referências. Ele é, sem dúvida alguma, um ser espiritual. Aí sim, né? João 32:8 também eu acho que não precisa muito, mas já uma referência. João 32:8. O objeto do amor de Deus, João 3:16. Ele pecou e perdeu o favor divino, Gênesis 3:1-19. As concupiscências do pecado de Adão passaram a toda a raça humana, Romanos 5:12. Deus mandou seu Filho para remir o homem, João 3:16. Essa redenção se dá por intermédio da morte vicária de Cristo, Mateus 26:28. O homem obtém essa salvação pelo novo nascimento através da fé em Jesus Cristo, João 3:3-16. Temos de concluir então que, visto que Deus é Espírito, João 4:24, sendo portanto incorpóreo, ele deve ter comunicado ao homem uma natureza espiritual criada à sua própria imagem, senão o texto de Gênesis 1:26 não teria significado. Agora surge a pergunta: se Deus remiu aqueles que aceitam sua salvação, então qual é a diferença entre aqueles que são remidos e os que não são?
está claro que a redenção não implica apenas em gozar o favor de Deus aqui na terra. E é aí que chegamos ao ensino de que a alma é eterna. Primeiramente, existem muitas evidências de que a alma existe como entidade consciente depois que se separa do corpo. Não há nenhuma evidência em contrário. Em Lucas 20, 37 e 38, Jesus está falando da revelação que Deus deu a Moisés e deixa claro que ao dizer eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Deus afirma não ser Deus de mortos e sim de vivos, embora esses três patriarcas já estivessem mortos havia muito tempo. A única explicação plausível para isso é que esses grandes homens do Velho Testamento possuíam uma natureza espiritual que transcendeu a morte física. No capítulo 17 de Mateus, temos um relato em que Moisés e Elias conversaram com Cristo no Monte da Transfiguração. E, no entanto, sabemos que Moisés já estava morto havia séculos e que não há na Bíblia nenhum registro de que ele tivesse ressuscitado. As testemunhas de Jeová afirmam que aquilo foi uma visão e não uma evidência real de que a alma continua a existir após a morte. Para isso, citam Mateus 17:9, onde o termo grego orama é traduzido como visão. Contudo, o sentido literal deste termo, neste contexto, é aquilo que é visto um espetáculo, veja Thayer, e não simplesmente uma visão. Em Lucas 16, 19 e 31, e esse texto não é uma parábola, Jesus mostra a diferença entre o estado da alma do remido e do ímpio após a morte. Em Apocalipse 6:9, vemos as almas dos que foram mortos por amor a Cristo, clamando por vingança. Em 2 Coríntios 5:9, Paulo afirma claramente que estar ausente do corpo é estar consciente, presente é habitar com o Senhor. Mas as Escrituras ainda vão mais longe, pois falam de uma ressurreição do corpo. Jó 19:25, 1 Tessalonicenses 4:16, 17, 1 Coríntios 15, 35, 37. Em 1 Coríntios 15, 35 ao 49, encontramos a resposta da pergunta que as testemunhas de Jeová estão sempre fazendo. Como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Versículo 35. É bom observar que no verso 36 o apóstolo chama de insensatos aqueles que fazem tais perguntas. Agora, já que estudamos o problema da existência da alma após a morte e da ressurreição do corpo, podemos ver que a Bíblia ensina claramente que aqueles que rejeitam a salvação oferecida por Deus irão sofrer em trevas por toda a eternidade. Mateus 8, 11 e 12. 2 Pedro 2,17, Judas 13, Apocalipse 14, 9 e 11. E aqueles que acolhem essa salvação de Deus irão morar com Cristo, gozando alegria e paz também por toda a eternidade. João 14, 1, 3, Lucas 20, 36, 1 Tessalonicenses 4, 17, Apocalipse 22, 5. Este segundo cremos é o verdadeiro sentido dos termos bíblicos imortalidade e incorrupção. Atanasian, Aftarsian. Precisamos entender também que estes vocábulos não se aplicam a Deus Pai com o mesmo sentido com que se aplicam ao Filho. Quando viermos do céu na companhia dele, 1 Tessalonicenses 4,14, seremos semelhantes a ele e no sentido em que teremos uma alma e um corpo incapazes de pecar, não será um corpo terreno, mas celestial. Nós nos revestiremos de Aftarsian e Atanasian e estaremos com Cristo na vida eterna. Como afirmei ao iniciar a discussão deste ponto, seria tolice tentar refutar todos os erros de raciocínio da doutrina das testemunhas de Jeová. Por isso, apresentei aqui evidências que julgo serem suficientes para demonstrar que o homem possui uma alma eterna e viverá em algum lugar no estado consciente de gozo ou de sofrimento eterno, e que aqueles que creem e confiam em Cristo como seu Salvador pessoal se revestirão de imortalidade por ocasião da sua volta. Quanto às testemunhas de Jeová, apenas temos a dizer que o que Paulo diz em 2 Coríntios 4, 3 e 4, mas se nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, e também diz em 2 Tessalonicenses 2:10, b e 11,
porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Qualquer pessoa que estudar a Bíblia de coração aberto para entender essa questão, verá que o homem possui sim uma natureza eterna, não material, que foi criada de forma a ocupar uma habitação eterna, no estado consciente de felicidade ou tormento eterno. Então essa é a natureza e o destino futuro do homem. Notas do autor. Para quem estiver interessado, damos a seguir uma relação, ainda que não completa, de textos do Velho e do Novo Testamento, que lhe fornecerão amplas evidências de que o homem não é meramente uma combinação de corpo e fôlego, formando uma alma vivente, como querem as testemunhas de Jeová, mas sim uma alma, um espírito que possui uma forma corpórea. O termo hebraico em nossas versões é traduzido por alma e nefesh, correspondente a espírito eruach. O termo grego que significa alma é psique e o espírito é pneuma. Primeiro, é uma entidade que possui atributos de vida, em Isaías 55:3. Também é distinta do corpo, Mateus 10:28. Hebreus 4:12, Apocalipse 16:3. Isto é, ela existe independente do corpo físico. 2. A alma se separa do corpo por ocasião da morte, Gênesis 35:18. 3. Após a morte, a alma é consciente, Mateus 17:3, Apocalipse 6:9-11. Quatro, Estevão tinha um espírito, pois entregou a Cristo ao morrer, Atos 7:54. 5. Está claro que o homem possui espírito e alma, Isaías 57:16. 6. O espírito é independente do corpo, Zacarias 12:1. 7. O espírito e a alma humana faz o que só uma personalidade pode fazer. Ele está pronto, no grego protomon, Mateus 26:41. 8. Temos instruções no sentido de que adoremos a Deus em espírito, pois Deus é espírito, João 4:23 e Filipenses 3:3. 9. O espírito humano possui o atributo da personalidade, a capacidade de testemunhar, Romanos 8:16-26, e ainda a faculdade de saber, 1 Coríntios 2:11. 10. O espírito pode ser salvo ou não, 1 Coríntios 5:5, ele pertence a Deus. 11. O espírito ou alma é uma entidade consciente e vai para a eternidade. Gálatas 6:8. 12. Cristo está com o nosso espírito. 1 Timóteo 4:22. Pois o espírito é a vida do corpo. Tiago 2:26. 13. Nós nascemos do Espírito de Deus e, portanto, somos espíritos também. João 3:5-6. Essas passagens bastam para mostrar que a natureza não material do homem não é simplesmente uma combinação de carne e fôlego, como ensinam as testemunhas de Jeová. Então é isso aí. Então aqui ele ensinou a questão aqui depois ele vai explicar acerca do reino dos céus. Isso tudo aqui é importante, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. O reino dos céus, a alma humana, manchada e maculada pelo pecado, está constantemente procurando escapar à realidade dele e do castigo que certamente receberá por causa dele. Mas se a certeza deste castigo eterno for toldada por idealísticos conceitos de felicidade eterna, sem o temor de um conforto pessoal, a alma pode como que relaxar e o pecador inconsciente do castigo iminente da justiça de Deus ficar descansado, convencido apenas de que Deus é amor. 1 João 4:8. Não é de admirar, portanto, que as testemunhas de Jeová, envolvidas por este erro,
fiquem calmamente a edificar o reino dos céus, pois para eles a infinita justiça de Deus não existe, e o castigo eterno não passa de uma invenção dos pregoeiros do fogo do inferno. O reino dos céus, apresentado pela Bíblia, tem muitos aspectos, mas nenhum deles tem a ver com a edificação hierárquica criada por elas e exposta de forma tão vívida em Seja Deus Verdadeiro ou em sua publicação mais recente no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Em Lucas 17, 20 e 21, o Senhor diz que, num certo aspecto, o reino dos céus está dentro do crente, mas afirma claramente que... Em Lucas 17, 20, o Senhor diz, num certo aspecto, o reino dos céus está dentro do crente, mas afirma claramente que, por ocasião de sua volta, o seu aspecto celestial será visível. Versículo 23 e 26. Em Mateus 13, o Senhor Jesus apresenta o reino dos céus de forma simbólica, por meio de diversas parábolas, mas sempre fala dele como uma realidade, não como um governo invisível e intangível. As testemunhas de Jeová afirmam que, em 1914 AD, chegou ao fim o tempo dos gentios e teve início o reino invisível de Jesus Cristo. Ninguém sabe dizer ao certo, por meio de raciocínio ou de cronologias, como chegaram a esta data arbitrária, mas existem fortes evidências de que o pastor Russell arquitetou toda essa farsa. Isso está no exemplar de 15 de julho de 1950, na publicação A Sentinela, em inglês, onde encontramos as seguintes afirmações. Já em 1880, as colunas do A Sentinela chamavam a atenção para a cronologia bíblica que apontava para o ano de 1914. Esse como o último ano do período de 2520 anos, que Jesus denominou os tempos dos gentios, em sua profecia sobre o fim do mundo, Lucas 21, 24. Juntamente com isto, esperava-se que em 1914 o reino de Deus seria estabelecido nos céus por Cristo, ao mesmo tempo em que este mundo entraria num período conturbado. Os líderes religiosos e os sistemas da cristandade começam a rir do irmão Russell e seus companheiros testemunhas de Jeová por não terem ocorrido os eventos que ele predissera em relação ao ano de 1914. Mas ninguém riu quando, no final de julho, rebentou a Primeira Grande Guerra e quando, em outubro, ela ganhou dimensões mundiais. Os religiosos da cristandade silenciaram os lábios com essa apavorante ocorrência, mas não o irmão Russell. A 1º de outubro de 1914, ao sentar-se à mesa de Bethel, de Brooklyn, para tomar o café da manhã, bradou em voz forte com grande convicção. Completaram-se os tempos dos gentios. Sabendo que chegara o momento da dissolução do mundo, ele recusou o apelo do presidente dos Estados Unidos, presidente Wilson, no sentido de que todos os pastores se unissem em oração suplicando a Deus pela paz mundial. E foi assim que, pela palavra de um comerciante de artigos para homens, terrivelmente egocêntrico e inculto, completaram-se os tempos dos gentios. Continuando a acompanhar a interpretação do reino feita pelos testemunhos de Jeová, temos de compreender que apenas 144.000 ungidos governarão com Jesus nos lugares celestes. Para comprovar isso, elas citam Apocalipse 7, 4, 6 e 14, 1, 3, mas esquecem-se de que os 144.000 são das tribos de Israel, os judeus, sendo 12.000 de cada tribo, e não podem ser identificados de outra forma. Não se trata de um símbolo, e sim de um fato real, já que as tribos são citadas nominalmente. Para seguir fielmente seu ensino, as testemunhas de Jeová terão de crer que apenas 144.000 judeus da organização deles terão o privilégio de reinar com Jesus. O argumento de que elas são judeus espiritualmente não procede, pois, se o fossem, e elas não são, seriam descendentes de Abraão e não de Israel, e a interpretação deste ponto faz muita diferença. Gênesis 3, 29. Ismael, o progenitor dos povos árabes e ancestral de Maomé, fundador do islamismo, também era filho de Abraão, Gênesis 16, segundo a carne, assim como Isaque, o pai de Jacó. Portanto, vemos que a descendência de Abraão é diferente do grupo dos escolhidos
dentre os filhos de Israel, pois está escrito: por Isaque será chamada a tua descendência. Gênesis 21, 12. Está claro, então, que aí se trata do Israel de carne e não do espiritual. Portanto, a conjectura das testemunhas de Jeová com relação aos 144.000 pertencentes ao reino cai por terra diante das verdades da Escritura. Para concluir este ponto, precisamos lembrar que sem o rei não pode haver reino. E a Bíblia é muito clara quando diz que o verdadeiro reino será estabelecido por ocasião do retorno visível de Cristo. Tanto no Velho como no Novo Testamento, há um ensino claro de que haverá uma volta e um reino visíveis de Cristo. Vê Zacarias 14:4. E outras passagens, para mencionar apenas alguns textos. Sem o saber, as testemunhas de Jeová estão cumprindo a profecia de Cristo em Mateus 24, 23 e 25, onde o Senhor nos adverte com relação ao aparecimento de falsos cristos e falsos profetas, que dirão que Cristo está aqui ou ali, no deserto ou no interior da casa, e enganarão muitos com esta mentira. As testemunhas de Jeová dizem que ele está aqui agora, mas o Senhor disse que estaria visível por ocasião de sua volta e que todo olho o veria. Apocalipse 1:7, Mateus 24, 27 e 30. Como podemos duvidar disso quando ele próprio disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão. É visível o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mateus 24, 30. E isso só podemos responder como João: vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. E ao concluirmos esta parte do nosso estudo sobre as testemunhas de Jeová, é necessário e muito importante que apresentemos um quadro claro de tudo que esta seita significa para todos os cristãos, iniciando de forma bem acanhada em 1881. A organização experimentou um prodigioso crescimento e hoje já chegou a todas as partes da terra, pelo fato de anular a doutrina da punição eterna pelos pecados. Ela agrada imensamente a todos que acreditam ver nela um modo de escapar do castigo que merece por suas transgressões. As testemunhas de Jeová oferecem um reino ilusório às pessoas que desejam serem importantes e, acima de tudo, buscam uma válvula de escape pela qual possam extravasar sua cólera contra as organizações e líderes religiosos, cujas doutrinas atacam, chamando-as de ensinos do diabo. É verdade que não acreditamos nem por um instante que a seita conheça as verdadeiras implicações dos ensinos de Russell. Contudo, nenhuma delas pode negar que o movimento originou-se neste homem. Foi Charles Taze Russell quem fundou, popularizou, estruturou essa seita e deu sua vida para difundi-la. Todas as principais fases das doutrinas das testemunhas de Jeová contêm o pensamento dele, apesar de seus líderes evitarem conversar sobre certos aspectos da vida de Russell sempre que alguém levanta o assunto. Mas então é de se perguntar: como é que tantas pessoas podem estar enganadas com um tipo de religião que é tão claramente fraudulenta? Para responder a isso, temos de analisar os ensinos e métodos da divulgação da seita. Para começar, nenhum membro da Sociedade Torre de Vigia pode pensar por si mesmo. Todos os líderes cristãos, bem como suas organizações, são considerados falsos e tudo o que dizem é descrito como vãs filosofias de homens. Sempre torcem as escrituras para que elas se harmonizem com suas crenças, em vez de fazerem o contrário, buscá-las nas escrituras. Com sua formação jurídica, Rutherford conseguiu que muitos de seus sofismas linguísticos e teorias parecessem plausíveis. Seus livros são obras-primas de premissas e conclusões inválidas e ilógicas. Entender a lógica e os processos de raciocínio de Rutherford é tarefa para um estudioso de lógica, pois para Russell e Rutherford, afirmações contraditórias podem ser premissas que, a despeito de seu processo de desenvolvimento, sempre conduzem a uma conclusão válida em seu sistema de pensamento. A doutrina das testemunhas de Jeová é um emaranhado de meias-verdades e anunciados falsamente eruditos que, para uma mente inculta, podem parecer revelações maravilhosas. Recentemente, eu estava conversando com um fervoroso adepto das testemunhas de Jeová, quando ele, sem o menor constrangimento, fez a seguinte afirmação: nunca conheci ninguém que soubesse mais grego que o pessoal da Sociedade Torre de Vigia. É bem provável que ele estivesse dizendo a verdade, pois se conhecesse alguém que soubesse realmente o grego, não se teria ligado a essa seita.
Até onde sabemos, nenhum dos mais renomados professores de grego faz parte da sociedade. Se algum deles fizer, gostaria de pedir-lhe que saísse de trás de seus léxicos e me explicasse por que traduz da maneira como o faz os textos de João 1, 8,58 e Colossenses 2,9, para citar apenas alguns. Incluo nesse convite também os seus professores e peritos em hebraico. Outra característica interessante da Sociedade Torre de Vigia é sua mania de não mais identificar individualmente os autores de suas publicações após a morte de Rutherford. Todos os seus livros e revistas são de autor anônimo, sendo publicados pela sociedade que detém os direitos autorais. Como suas obras não são assassinas, ela evita a desagradável situação de ter de responder pelos inúmeros erros nela contidos. A justificativa que dá é sempre a mesma. Muitas pessoas participam do trabalho e não apenas uma, vendo-se pressionadas e sabendo que não possuem nenhum grande teólogo que, para responder por seus escritos, escolheram a saída mais sábia, o silêncio. A verdade é que os novos livros nada mais são que reformulações das obras de Russell e Rutherford e não apresentam nada de original, a não ser uma atualização dos dados sobre as condições do mundo e questões antigas com novas roupagens. Uma das características mais marcantes de uma fervorosa testemunha de Jeová é sua habilidade em citar as Escrituras. As versões delas, a Emphatic Diaglott e The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripture, com citações intercaladas do texto grego, lhes facilitam isso. Infelizmente, qualquer testemunha de Jeová que estudar a Bíblia com um crente pode criar-lhe muitas dificuldades, embora na maioria dos casos a solução seja até elementar. O crente fica fascinado com a facilidade com que elas citam versos da Bíblia, em geral totalmente fora de contexto. Elas estão sempre mencionando termos gregos e hebraicos dos quais não possuem o menor conhecimento, a não ser o que tiram da Diaglott ou da Kingdom Interlinear Translation. A audácia com que elas interpelam um pedestre na rua, invadem a privacidade de uma família, realizam suas convenções e congressos e divulgam sua literatura, é um forte sinal de perigo, e os cristãos evangélicos deveriam considerar seriamente essa ameaça, tomando providências para combatê-la. Como já observamos, a solução para se lidar com as testemunhas de Jeová, ou russelitas, como queiram, é nos fixarmos na doutrina da divindade de Jesus Cristo. Temos de envidar todos os esforços nesse sentido de ensinar essa doutrina básica do cristianismo. Todos os pastores, superintendentes e professores da escola dominical, bem como editores de Bíblias e folhetos, devem levar seus liderados a memorizar a Bíblia e as verdades doutrinárias para que formemos uma frente de proteção contra essa crescente ameaça, que investe contra a exposição e o estudo correto da Bíblia. O plano não é de difícil execução. O que retarda é simplesmente nossa mania de procrastinar. Isso é tarefa também para as faculdades e seminários evangélicos, que já vêm há longo tempo ignorando a necessidade de terem em seus currículos disciplinas sobre estas seitas. E hoje estamos colhendo o fruto dessa negligência. Será que vamos ficar parados vendo a palavra de Deus ser difamada, o senhorio de Cristo negado e a fé de gerações e gerações que ainda que vão nascer ameaçada por um grupo de pessoas que não dão ouvidos às verdades bíblicas e não conseguem sustentar uma discussão erudita para provar suas ideias? É irritante e frustrante discutir com uma pessoa que só sabe apresentar os mesmos argumentos e que ardilosamente passa de uma refutação para outra. Essas táticas estão presentes nos argumentos da pregação das testemunhas de Jeová. É preciso que os crentes se contraponham a elas com uma disposição calma e uma exegese escriturística correta, que esses crentes sejam bem firmados na fé. Temos condições de refutar suas distorções doutrinárias e derrotá-los, com base em evidências documentais
e fatos corretos. Nós, os crentes, temos de realizar esta tarefa sem demora. Não podemos nos dar ao luxo de esperar mais. O produto final da seita é a negação de que o Senhor Jesus Cristo é Deus, e apesar de suas afirmações de que honram a Cristo, na verdade eles desonram e o crucificam de novo, já que negam sua divindade e seu senhorio, a despeito do uso de termos bíblicos e de seu conhecimento das Escrituras. O fato é que elas estão constantemente revelando seu verdadeiro caráter por seus atos, os quais apontam em direção diametralmente oposta ao ensino das Escrituras. Há um antigo adágio popular que se aplica muito bem às doutrinas das Testemunhas de Jeová. Veneno é sempre veneno, seja qual for o rótulo que se ponha nele e a cor da garrafa em que ele está. Quem tem ouvidos, ouça. Na capa da publicação A Sentinela, anunciando o reino de Jeová, eles citam Isaías 43:10. Além disso, em todas as suas publicações, eles se gabam de ser testemunhas de Jeová. Contudo, sem rei não pode haver reino, e a volta de Cristo será visível com poder e grande glória. Mateus 24:30. O reino delas já veio, 1914 e 1918. Mas sem um rei visível, sem poder e sem glória, o Jeová da Torre de Vigia é um mito feito de conjecturas, criado pela doutrina reacionária de Charles Taze Russell, moldado segundo a sua mente, e que continuou a propagar-se por intermédio de Rutherford Nathan Gacknor e presentemente de Frederick Franz, e vai levando à cegueira pessoas enganadas que são suficientemente tolas para crer na ilusão russelita. Em comparação com o que a Bíblia ensina, o quadro da doutrina delas é de densas trevas, pois seu originador é o príncipe das trevas, e a palavra de Deus revela clara e incontestavelmente que Jeová da Torre de Vigia não é o da Bíblia, pois o Jeová da Bíblia é o Senhor de tudo, o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2:13. We'd better go. Parachute pants, activate.